Olá, viva, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E temos connosco o João Galego. O João, que escolheu este som que ouvimos na abertura, é engenheiro físico e lidera as iniciativas de inteligência artificial da Critical Software. A Critical é uma empresa que opera em vários setores, mas aqui com o João vamos centrar-nos em dois projetos. Podemos, Pedro, dizer que vamos andar entre o mar e o ar nesta conversa. Sim, são dois domínios essenciais para o comércio internacional, para a defesa, para o lazer. Elizabeth, há a ideia de quantas embarcações cruzam os mares todos os dias? Impossível. Não conseguimos encontrar números agregados sobre o tráfego marítimo entre navios comerciais, embarcações militares, embarcações de recreio, navios cruzeiro, barcos de pesca, de salvamento, de investigação científica, são aos milhões. Agora, o que é que se sabe? Que cerca de 90% do comércio internacional de bens circula por barco. Estima-se que há cerca de 100 mil navios mercantes em todo o mundo. A OCDE antecipa que este número poderá triplicar até 2050. E também uma outra nota solta aqui sobre nós, sobre Portugal, é que, segundo os últimos dados disponíveis no INE, por ano movimentam-se em torno de 25 mil embarcações de comércio. Fora as outras todas, não é? Sabemos também que Portugal ocupa uma posição estratégica no tráfego marítimo. Beneficia da costa atlântica, da proximidade ao Mediterrâneo, da costa africana e da América do Norte também. Claro. Ainda não falares muito, Pedro, não vá o Donald Trump querer apropriar-se também da terceira. Sim, é melhor não falarmos muito sobre esse assunto. Mas sabemos que o mar ganha força redobrada também neste novo contexto geopolítico, onde o investimento em defesa vai ser substancialmente reforçado. E não é só o mar, de que já demos aqui um cheirinho, mas também os ares. Mas vamos avançar para a conversa com o João Galego? Vamos lá. Depois de 10 episódios, um bom entendedor começa a olhar para a inovação como quem olha para o mar. Para a maneira como vai e volta e apanha os mais distraídos na areia. É que isto da inovação é só para quem a sabe navegar. Por falar em navegar, hoje vamos ouvir quem já há muito testa as águas da inovação na indústria marítima, usando a inteligência artificial para monitorizar embarcações, otimizar rotas e reduzir os tempos de espera nos portos. Prontos para levantar a âncora? Venha também. E se precisar de falar com alguém que embarque com a sua empresa no mar da inovação, fale com a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. João, olá, seja muito bem-vindo aqui à Liga dos Inovadores. Obrigado por me receberem. João, então começamos como sempre pelo som que escolheu trazer-nos. O que é que ouvimos aqui? Ouvimos um artefacto histórico da internet. Para as gerações mais antigas, o som será familiar. É o som de um modem a fazer a ligação à internet. Era muito comum no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu trouxe por razões pedagógicas, primeiro, porque há muitas gerações que nunca vão ouvir este som na vida, pelo menos vão ouvir uma primeira vez. Também porque é uma demonstração de interação máquina-máquina. Estamos a falar de uma máquina que está a falar com outra através da rede telefónica. Como se estivesse a falar em chamada com um amigo, que é bastante interessante. E no meu caso, a carreira que eu faço agora neste momento na inteligência artificial, sem internet, ou dados à escala da internet, não conseguiríamos ter os modelos que temos atualmente. É a segunda pessoa a escolher este som, mas ele é de facto emblemático porque foi revolucionário, não é? Sim, é um som bastante reconhecível para os millennials. Exato, para quem viveu a década de 90. Sim. João, e de que inovação da Critical Software nos vem falar? Hoje trago um projeto que já está em curso há mais de uma década, chamado Oversea, que é um sistema de informação integrada. Basicamente agrega informação de várias fontes, é uma colaboração com a Marinha Portuguesa, e o que o software faz é agregar informação de várias fontes, de radar, informações marítimas, oceanográficas, dados de satélite, e a ideia é dar o que nós chamamos um panorama situacional. Onde é que as coisas estão, o que é que estão a fazer, onde se dirigem, as suas localizações, orientações. E a ideia é informar o operador do que está a passar, neste caso em alto mar. E depois, em termos práticos, isso permite o quê? Originalmente, o software foi feito a pensar em operações de busca e salvamento, fiscalização marítima, a monitorização também dos desastres ecológicos e também de gestão de comunicações entre as embarcações e os postos de controle. Portanto, para quem passa ali em Algés, já de certeza viu aquela torre inclinada. Portanto, os navios estão a enviar mensagens constantemente para essa torre e a ideia é
gerir estas comunicações, agregá-las e dar uma visão de conjunto de cada um destes dados. Perceber o que é que está a passar em alto mar. Vocês apenas fornecem o sistema, digamos assim, de informação ou controlam também a informação? Não. O sistema é gerido diretamente pelos nossos clientes. Neste momento temos 3 grandes clientes a usar o Oversea. Temos a Marinha Portuguesa, obviamente. Temos a Guarda Costeira na Irlanda e a Guarda Costeira também na Papua Nova Guiné. E também adaptámos este software, com curiosidade, adaptámos este software também para a Força Aérea. Também num contexto de busca e salvamento. Na altura dos incêndios, por exemplo, como alocar recursos de forma eficaz, eficiente, gerir as comunicações. O software também foi adaptado nesse contexto. Mas então como é que o software permite que localizem e resgatem mais rapidamente pessoas náufragos? É bastante interessante. Há 3 grandes componentes do software. A primeira, e já falámos disso, a informação constante que está a ser enviada entre os navios e os postos de controle. Mais uma vez, falamos de radar, falamos de imagens de satélite, falamos das mensagens que estão a ser trocadas, centenas de mensagens, milhares de mensagens a ser trocadas dentro do posto de controle, que nos dão a posição exata do navio e a direção, a orientação do navio. Nós agregamos essa informação e também das interações. Por exemplo, quando o navio está com problemas de manutenção ou vai ser naufragado, ele envia uma mensagem que nos diz que está um alerta, a dizer, olha, preciso de que me venhas assistir, e nós agregamos essa informação e damos também informação sobre a localização, outras coisas. Essa é uma parte, que é a agregação, nós chamamos de fusão de dados, agregar dados de vários tipos para criar uma interface gráfica que seja bastante intuitivo para o operador perceber o que é que está a passar. Para ter um mapa dos mares, não é? Literalmente um mapa dos mares. E se pensar é um mapa dos mares onde conseguimos ver as embarcações, onde é que se dirigem, as mensagens que estão a ser enviadas, tudo. Incluindo, não é só apenas de forma passiva o que está a ser enviado pelas embarcações, mas também dos recursos das guarda costeira, por exemplo, e de forma que nós os podemos mobilizar a salvar a pessoa. Portanto, temos uma visão, por exemplo, quais são os recursos que estão mais próximos da embarcação que enviou o sinal, o alerta, e podemos coordenar as operações e enviar essa embarcação, por exemplo. E é aí que se torna mais eficaz. Exatamente. É perceberem quem é que mais rapidamente pode ir socorrer quem está num determinado sítio. Exatamente. E outra parte também é a antecipação de risco. Como nós recebemos dados meteorológicos, oceanográficos, entre outras coisas, por exemplo, se nós tivermos um navio que está muito próximo da costa e um navio de grandes dimensões, é sinalizado, olha, temos de ter atenção porque pode encalhar, por exemplo. Ou então se existir um alerta de ciclone, ou um alerta de alto mar de condições meteorológicas adversas, também podemos mobilizar mais recursos para essa zona e depois conseguir dar resposta mais cedo, de forma mais rápida. O software também prevê acidentes? Sim, ou alerta padrões? Antecipa risco. Exatamente. A partir de padrões. Sim, de padrões históricos e também de informação em tempo real. E essa parte é muito importante. Mais uma vez, nós estamos a lidar com o que se chama muito de Big Data, ok? E em todas as modalidades de Big Data. São dados de grande volume, em termos de quantidade de fontes e também de quantidade de informação que está a ser enviada, em variedade. Mais uma vez, temos vários tipos de mensagens, temos também vídeo, temos também imagens de satélite, radar e também em termos de valor. Por exemplo, se nós tivermos informações que são contraditórias, mas se o equipamento tiver umas condições melhores, nós podemos dizer, olha, este faz mais sentido e podemos usar essa informação em vez da outra para agregar. E tem de ser sempre em tempo real. E situações que têm detectado, pode-nos dar alguns exemplos de situações, casos assim mais estranhos que tenham encontrado? Sim, acho que o melhor exemplo que eu posso dar do valor do Oversea é o caso das atividades ilícitas. Ou seja, pesca ilegal, tráfico de droga, só para perceber, para as pessoas também terem uma noção do que vão ver, que se tivessem neste momento o ecrã do Oversea, como é que ele ia funcionar e o que é que iam ver. Iam ver muitos pontinhos. Muitos navios, sim. Muita simbologia também, que é também uma forma mais compacta de passar a mesma mensagem. Isso é interpretado pelo operador humano. Portanto, o operador humano está sempre envolvido neste tipo de operações. Só que não chega a todo lado, então o sistema é um complemento. Portanto, é uma relação de simbiose entre o operador e o Oversea. E, por exemplo, o caso que eu ia dar era do tráfico de droga. Fala-nos sobre isso. Há padrões que são muito conhecidos de tráfico de droga. Por exemplo, navios que de repente começam a andar em paralelo e que abrandam ligeiramente a velocidade, porque estão a trocar carga entre eles. Navios, por exemplo, podemos imaginar isso, o navio está lado a lado, abrandam a velocidade, fazem a troca e depois continuam cada um pelo seu caminho, isso é sinalizado. Por exemplo, navios que vão numa determinada orientação e depois mudam completamente a orientação, que se aproximam rapidamente da costa ou que se afastam rapidamente da costa, por exemplo, quando estão em fuga.
Temos também, isso acontece muito, atividades ilícitas, quando enviam informação errada às torres de controle, que nós chamamos de spoofing. Enviam dados, por exemplo, de orientação errada, ou de velocidade errada, ou de posição errada. E nós conseguimos saber isso. Por exemplo, um padrão muito comum não é só a troca entre navios. O navio pode passar por um sítio, deixa a carga em alto mar, e depois vai outro navio que circunda aquela área, recolhe a carga e vai-se embora. Portanto, estes são padrões bastante conhecidos. Nós pegamos nesses padrões históricos e conseguimos prever se o comportamento é anómalo, se não é, que tipo de comportamento. E avisam a guarda costeira? Sim, o oversea avisa, nós não avisamos. O oversea avisa. Vocês já estão fora, não é? Programaram, foi Exatamente. A máquina para fazer esse trabalho. De acordo com as boas práticas, okay? Porque há um manual, não? Tem a seguir boas práticas e protocolos para, por exemplo, busca e salvamento. Está aqui a falar do que é visível e o que é invisível. E se um navio desligar a localização? Sim, é outra questão. Se desligar, automaticamente são mobilizados os recursos para ir à última localização que foi indicada pelo navio. Sim. Mais uma vez, também temos imagens de satélite, portanto também conseguimos ver se o navio está naquela zona ou não. E isso também é um indicador de suspeito? É um indicador suspeito. De uma forma simples, uma das coisas que nós fazemos, só para dar um exemplo, na questão da orientação, nós pegamos os dados históricos do percurso do navio e usamos modelos de machine learning para decidir onde é que o navio vai estar daqui a 1 minuto, 5 minutos. Se existir um grande desvio entre a posição que já é reportada pelo navio e a posição que foi indicada pelo modelo, vai ser sinalizado como sendo um risco ou uma indicação de alguma coisa não está correta. E pode ser por falta de manutenção do navio, pode ser por atividade ilícita. Prevê-se uma evolução neste sistema, prevê-se que possa vir a ter outras funções mais evoluídas, digamos assim? Sim, obviamente que isto é mais no setor de segurança, obviamente que isto também tem aplicações na área da defesa. E uma das razões também de estamos a falar sobre o oversea é exatamente essa. O oversea vai sofrer agora uma evolução, vai transformar-se para um exercício que vai acontecer em setembro, o REPMUS, que é um dos REPMUS, REPMUS, pronto, às vezes é um bocadinho difícil de chegar lá. É um dos maiores exercícios, se não o maior, acho que é o maior exercício do mundo de experimentação robótica de veículos não tripulados, e que vai acontecer na zona tecnológica livre da Península de Troia, que envolve, portanto, em termos de organização, é organizado pela Marinha, pela NATO, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pela Agência de Defesa Europeia. O que nós vamos fazer é adaptar o oversea. Pensem nisto como um mapa. A imagem do mapa é bastante boa. Temos os navios no mapa a atravessar a zona costeira e agora vamos ter também drones, submergíveis, outros veículos. Mais do que isso, o sistema vai deixar de operar numa sala de controle da Marinha para passar a operar diretamente dentro dos navios. Portanto, o navio vai ter uma visão de conjunto, de sinal de vídeo dos drones, ou de radar, de outro tipo de sensores. Vai agregar essas informações todas. Imagina a complexidade de sinais que não passam e que não são enviados para o navio, agregar e criar um panorama do que está a passar em redor do navio, ou na zona de ação da embarcação. Atendendo a que Portugal é um dos países com maior extensão marítima do mundo, o potencial que vocês têm aqui é enorme, ou nem por isso? Sim, há imenso potencial e não é por acaso que o oversea surgiu desta colaboração com a Marinha. E mais uma vez, o oversea é um bom exemplo de inovação nesta área. Os outros países também estão a desenvolver sistemas semelhantes, mas o oversea tem um benefício das boas práticas e de muita da experiência que nós já temos a regular esta zona, esta faixa costeira. Mas sim, é obviamente um fator muito importante. Transportar esta informação para dentro dos navios significa que o vosso leque de clientes alarga-se, não é? Em vez de terem só autoridades costeiras, também empresas de navegação? Sim, tanto quanto eu sei, não está ainda no nosso radar, mas obviamente que é uma aplicação possível deste tipo de sistemas. Mais uma vez, há sistemas deste género, nós chamamos sistemas de gestão de combate. Estão a ser desenvolvidos um pouco por todo lado, seja por privados, seja por governos. Há muita gente a investir. Neste momento, nós estamos a adaptar o oversea para este exercício. Portanto, também é um terreno que nós estamos a começar a explorar. E, mais uma vez, o fator importante aqui é, obviamente, desafios de engenharia, mas é agregar esta informação toda em tempo real e dar esta perspectiva. E isto vai estar o grande desafio do nosso lado. E o que é que imaginam que possa ser feito com isso? Obviamente que isto pode ser usado em teatro de guerra. E obviamente que há uma tendência para muitos governos olharem para sistemas não tripulados como o futuro de teatro de guerra.
Eu sou pai, não gosto de pensar que vamos enviar soldados para teatro de guerra, e vemos isso está a acontecer agora na Ucrânia. Muito da guerra que está a ser travada também é com veículos não tripulados aéreos. Drones, não é? Drones, exatamente, o vulgo drones. E, portanto, eu não tinha consciência da quantidade de drones que estavam a ser criados e produzidos na Ucrânia desde o início da guerra. Acho que foram milhões só no ano de 2024. Obviamente que para nós é muito importante isso, mas nós também queremos dar uma visão, e acho que essa parte é importante, dar uma visão, um panorama do que realmente se está a passar para tomarmos decisões corretas. O importante aqui é ter informação do que está a passar realmente e não basearmos em informação secundária, errónea ou incompleta. João, o tema das geopolíticas está muito na ordem do dia, por motivos que conhecemos, com alguns alinhamentos internacionais, o tema dos Estados Unidos. Esta corrida ao armamento que começa a ver-se é uma oportunidade de negócio para uma empresa como a Critical Software? Sim, a defesa é uma das nossas áreas de atuação. É obviamente uma área que se está a tornar cada vez mais estratégica, dado o investimento e a incerteza geopolítica neste momento, a nível de investimento. Fala-se até de alocar 5% do PIB para a defesa. É obviamente uma fonte de possível investimento dentro das empresas, para nós, obviamente, mas não só, e vemos outras empresas que estão, puxando mais para a minha área de inteligência artificial, vemos empresas que estão a criar parcerias entre grandes empresas de inteligência artificial e empresas mais ligadas à área da defesa. Ocorre-me, por exemplo, há pouco tempo houve um anúncio de uma parceria entre a Mistral, uma empresa francesa muito na área da inteligência artificial, e a Helsing, que está mais ligada a drones, software de controle autónomo de drones. Portanto, o potencial é enorme nesta área, mas também queremos fazê-lo de forma ética, responsável e seguindo os moldes do Oversea, mantendo o que nós chamamos de Human in the Loop. Portanto, o operador sempre no centro de tudo. E nós vemos o Oversea exatamente com isso, como uma extensão do operador e do que está a passar dentro do navio. Nunca drones a atuarem de forma automática. Não, nem sequer é uma coisa que na área da defesa que estamos a explorar muito. Há muitas aplicações. Se olharmos, por exemplo, para a guerra da Ucrânia e a forma como estão a aplicar os drones, nem sequer é usar drones de forma totalmente autónoma. O que nós vemos é a aplicação de inteligência artificial para fazer a última navegação que nós chamamos de Last Mile Navigation, que é garantir que o drone chegue ao destino e que cumpra a sua missão. Também, por exemplo, nesta área que nós falámos do Oversea, da agregação de informação de várias fontes para criar uma imagem fidedigna daquilo que se está a passar em teatro de guerra, ou na zona costeira, ou nos céus do nosso país. Mas é sempre como um complemento. Por exemplo, outra aplicação que me lembrei agora é também de classificação, de identificação em sinal de vídeo ou em imagem de objetos. E pode ser tanto usado para identificar alvos, como pode ser usado para identificar pessoas civis que estejam presos no teatro de guerra. Portanto, é como todas as ferramentas, depende muito da forma como nós as vamos utilizar. Há pouco, quando falávamos do risco dos temas geopolíticos, não poderá também haver o risco de a vossa empresa ser penalizada pelo facto de estarmos a falar de sistemas críticos, como o próprio nome de Critical Software o indica, no sentido de que, por exemplo, imaginando que os Estados Unidos não querem uma empresa europeia a tratar dos seus sistemas, ou pelo menos a fornecer tecnologia, digamos assim. Acho que a minha deixa para falar um bocadinho de sistemas críticos, o que são. Eu não sei se as pessoas sabem o que são sistemas críticos, e para falar um bocadinho do ADN da Critical. Os sistemas críticos, de uma forma bastante simples, e há vários tipos de sistemas críticos, são sistemas que não podem falhar. Se falharem, há risco de vidas humanas, desastre ecológico, ou então perda de emissão ou confiança no negócio. Portanto, nós temos vários níveis de criticidade. A Safety Critical é, para mim, o mais importante, que é a de perda de vidas. Há certos domínios em que isso não é negociável. Só para explicar às pessoas o que são sistemas críticos, e daí veio o nome da Critical. A Critical, a sua gênese, a empresa já tem mais de 25 anos. O primeiro cliente que nós tivemos foi a NASA. E muitas pessoas não sabem isso. Foi logo assim, à grande. Começou logo à grande. Foi à grande. E a NASA ficou interessada na Critical, na altura, por um trabalho dos estudantes de doutoramento que acabaram por ser os fundadores da Critical, e o objetivo era injetar falhas no sistema, para saber onde é que o sistema poderia cair, colapsar.
Portanto, nós estamos a falar de obviamente, uma grande agência americana que confiou numa empresa de alguns estudantes. Na verdade, não era uma empresa, era só um trabalho. Portanto, há essa confiança. Para fazer pirataria, não é? Não é pirataria. Esse é um engano. Não, a ideia era injetar falhas, mas não num ambiente de cibersegurança. Era perceber onde é que os sistemas podem falhar, que é uma coisa que nós fazemos muito. Nós escrevemos o manual de verificação e validação da ESA, por exemplo. E para quem não sabe o que é a verificação e validação, é um tópico muito importante e é uma das razões de demorar tanto tempo a desenvolver alguns desses sistemas. E o objetivo é garantir que os requisitos, o que foi pedido pelos clientes, podem ser privados, podem ser governo, podem ser do setor público, correspondem ao que de facto foi implementado na prática. E temos de dar garantias muito, muito fortes. E depende muito também dos verticais. Na área da defesa, então, em que o escrutínio é muito maior, nós temos de dar mesmo essas garantias. Vocês têm vários setores que trabalham. Quais é que são assim, os mais vulneráveis, digamos? Os mais vulneráveis? Depende da vulnerabilidade. Só para dar uma visão de conjunto daquilo que nós fazemos, nós trabalhamos na área da banca dos seguros, na área da saúde, o espaço, a aviónica, e obviamente os riscos são completamente diferentes de um e do outro. Se nós tivermos um dispositivo médico, um pacemaker, não pode falhar uma única vez, obviamente. Na energia também, não é? Na energia também, obviamente. Nós trabalhamos muito com empresas que fazem contagem de eletricidade, de alocação de recursos. E, por exemplo, sem energia, um hospital não trabalha. Portanto, há hierarquias de sistemas críticos e nós também temos isso em consideração. Por exemplo, na aviónica, muito importante. Nós estamos a trabalhar com muitos grupos de trabalho europeus, a nível europeu, para definir standards, boas práticas de aplicação de inteligência artificial dentro das aeronaves. Portanto, agora aqui há níveis de criticidade diferentes. Uma coisa é temos um large language model, um grande modelo de linguagem como o ChatGPT a controlar o nosso avião. Outra coisa é temos um sistema de recomendações de infotainment dentro do avião. Faz as recomendações dos vídeos que nós podemos ver quando estamos em viagens de longo curso. Completamente diferente a nível de criticidade. E nós fazemos essa adaptação. Perceber quais são os requisitos, que garantias temos de dar. E depois assenta tudo sempre nos mesmos eixos. Eu vou sempre puxar mais para a inteligência artificial, que é o que conheço melhor. É sempre de human in the loop, o operador sempre no centro de tudo, transparência, e é o que nós chamamos de explainability, portanto, a clareza, uma explicação de como as coisas realmente funcionam e como é que chegou a uma decisão, se for automática, e também a robustez, ser determinístico. O que é que isto quer dizer? Se o modelo receber o mesmo input, tende a gerar sempre o mesmo resultado, que é uma coisa que nem sempre acontece com estes modelos. Portanto, nós temos garantias muito mais fortes do que a maior parte das empresas. Os vossos softwares, não é, exigem cruzamento de informação de diversas entidades, exigem também que haja cooperação entre entidades e que os sistemas informáticos sejam integrados. É possível que estejam a fazer assim um software que depois, por falta de cooperação, por inércia, por incompatibilidades, fique um bocadinho arrumado a um canto? Não, e podemos olhar para o Oversea como um exemplo disso. Um dos requisitos iniciais do Oversea foi, na realidade, a cooperação entre agências. Portanto, não foi só a Marinha que esteve envolvida na altura. A ideia foi sempre definir um standard, e nós seguimos, não é, mais uma vez, tanto na busca e salvamento, nós temos boas práticas, protocolos que temos de seguir. E são protocolos internacionais, não são coisas que a Marinha inventou. Mas a cooperação foi sempre preponderante. Até porque nós temos, a Marinha não vai estar a coordenar todos os recursos, temos recursos locais também. Portanto, tem de haver sempre essa comunicação. E mais uma vez, no processo de certificação, de verificação e validação, nunca entra só o cliente. Entram entidades externas que nos vão auditar. Vai ser a minha linha de compliance. Nós temos da única empresa em Portugal com um nível de compliance CMMI nível 5. Isso quer dizer que nós estamos no creme de la creme de nível de compliance. Nós ajudamos empresas a trabalhar nesse nível de compliance e é preciso ter muita organização, muita documentação, muitas garantias para conseguir atingir esse nível. Portanto, não é assim tão fácil de deixar as coisas a um canto. Já disse há pouco que a Critical é uma empresa já com alguns anos de experiência, digamos assim, criada em 98, penso eu, não é? Sim, sim. Sede em Coimbra. Sim. Que outros projetos, digamos assim, é que tem na empresa de que se orgulhem especialmente? O meu background é em física, eu gosto muito de coisas de engenharia, portanto é o meu momento nerd, ok? Vamos embora. Nós temos um projeto que é bastante interessante na área do espaço, que se chama Carvel, que é na prática um sistema operativo para satélites.
Acho que é um tópico muito interessante. O sistema operativo pensa no Windows. É um Windows para satélites. Vai gerir tudo o que se passa dentro do satélite. Seja os sensores térmicos, seja motores, propulsores. Tudo o que se passa dentro do satélite vai ser gerido pelo Carvel. De uma forma bastante simples. E assim como qualquer sistema operativo que tem no telemóvel, que tem um computador, podemos instalar aplicações em cima do sistema operativo. Nós chamamos aplicações específicas da missão. Portanto, isto abre espaço para termos coisas a correr, experiências a correr no espaço bastante interessantes. Temos o Carvel, que é a versão do espaço, e temos o Lighthouse, que é a versão no solo, que é a Ground Station. Pronto, de certeza que já viram os filmes, aquelas salas gigantes com ecrãs de Mission Control, de contagem decrescente. Pronto, esse é o Lighthouse. Para mim é um projeto muito interessante. Há imenso potencial de exploração, de investigação no espaço, que ainda não está a ser explorado. É também um vertical onde a penetração da inteligência artificial ainda não é muito grande, embora haja interesse da Agência Espacial Europeia e da NASA de explorar esse tema. E é também uma forma de mais contida de fazer algumas experiências engraçadas. É um projeto que estão a desenvolver ou já está implementado? O Carvel já está desenvolvido. Já tem clientes? Sim, já tem clientes. Estamos a desenvolver mais módulos do Carvel e a melhorar outros. O Lighthouse é uma colaboração com a Turian. Portanto, nós anunciámos há pouco tempo essa colaboração com a Turian, que é uma startup fundada por ex-engenheiros da SpaceX. Portanto, já vêm com uma bagagem diferente. E uma das coisas, nós não falámos sobre isso, mas acho que também é interessante. Uma das coisas que nós temos, o Moonshot, literalmente, era lançar o nosso próprio satélite para o espaço, eventualmente, onde vai estar também o Carvel. E isso é uma ideia que estão a pensar nesta Sim, é uma ambição que nós temos. Agora, quanto é que custa lançar um satélite? Tem assim um número redondo? Depende, é como tudo na vida, depende das parcerias, dos patrocínios, das colaborações que nós vamos fazer. Nós já temos algumas ideias, mas geralmente é alguns milhões. Nós estivemos envolvidos eu não sei dizer ao certo, mas mais de 40 missões que não eram coordenadas por nós, mas estivemos envolvidos. Portanto, não lhe sei dizer ao certo, mas uns bons milhões. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E quando a avançar demora quanto tempo? Excelente pergunta. Vários anos de preparação de uma missão deste género. Eu sei, por exemplo, que houve uma missão no satélite, acho que é capaz de ainda estar em órbita, chamado Cryosat-2, que fazia a monitorização das calotes polares, para perceber como é que estamos a evoluir a nível climático, se estão a encolher. E acho que a preparação do Cryosat-2 foi mais ou menos 5 anos, mas posso estar enganado. Mas depois continua, fica lá em cima vários anos até ser o que nós chamamos de decommissioning, a ser redirecionado para outras missões, outras coisas, ou reformado, ou então a ter uma nova carreira, uma nova missão. Aqui no Oversea, os clientes, sobretudo portugueses, não é? Marinha Portuguesa, nestes espaciais, quem são? Temos alguns clientes, não posso revelar os nomes, mas posso dizer que alguns são consórcios de investigação, algumas empresas privadas, mas sim, muito por aí. Temos um consórcio muito interessante, posso dizer que é alemão, que quer levar o satélite para efeitos de investigação, e uma das coisas que eles querem fazer é levar uma placa gráfica para fazer alguns testes com modelos de machine learning. No espaço? No espaço, sim. João, conta-nos agora um bocadinho a sua experiência na Critical. Quando é que chegou à empresa? Como é que chegou? O João é engenheiro? Sim, eu cheguei à empresa há pouco tempo, muito pouco tempo, só 2 meses, mais ou menos 3 meses. É uma coisa muito recente. Vim da Amazon Web Services. A maior parte das pessoas conhecem a Amazon por retalho. Eu trabalhava na área da cloud. O que toda a gente fala, mas ninguém percebe muito bem o que é. E trabalhava muito na área das startups. Tive muita ligação com centenas de startups aqui em Portugal. E é também uma das razões que eu invejo. O ritmo, a dinâmica de uma startup. Há uma grande diferença entre a dinâmica de uma startup e a dinâmica de uma empresa grande. Nós chamamos até da inércia corporativa, de demorar mais tempo a fazer as coisas. Mas uma das coisas que me atraía mais pela Critical é, obviamente, de lidar com sistemas que nós muitas vezes não temos a oportunidade de trabalhar. Enquanto engenheiros, para mim, dá uma grande satisfação. E pensar que alguns dos problemas que nós estamos a endereçar ainda não têm uma solução boa. Por exemplo, a questão da energia, da agregação das contagens, da alocação da rede energética para não haver sobrecarga, é um tema que já existem várias soluções em vários países, mas que não tem uma solução que seja 100% fiável. É uma das coisas que nós estamos a fazer. Na área da saúde, por exemplo, tenho obviamente boas relações na área da saúde, há imensa coisa ainda por fazer, especialmente na área de inteligência artificial aplicada à área da saúde.
ainda há muito espaço de manobra, seja a nível de triagem, seja a nível de diagnóstico personalizado, de acompanhamento também. Tinha um colega que falava muito sobre a aplicação de inteligência artificial para acompanhamento de idosos em casa. Existe imenso espaço, mas obviamente que ainda há alguma desconfiança e tem de haver essa abertura para discutir os tópicos abertamente e para as pessoas perceberem o que é que está por trás do sistema, de forma simples, pedagógica. Isso é o mais importante. Portanto, uma grande empresa tem mais inércia corporativa, mas também dá mais espaço de desenvolvimento e também mais oportunidade para falhar, não é? Sim. Especialmente na empresa e no tipo de indústrias onde opera, o risco é muito, muito elevado. Portanto, a nossa tolerância ao risco não é muita. Temos de ser mais conservadores naquilo que fazemos e a nossa abordagem às vezes tem de ser mesmo tradicional, por mandato dos clientes e da indústria onde eles operam. Portanto, o risco de falhar numa startup, costuma-se dizer que o chavão da startup é move fast and break things, não é? Temos de entrar à grande e partir tudo. No nosso caso não é a opção, infelizmente. Muito bem, olha, as vossas equipas, que tipo de profissionais têm? A nível organizacional nós temos 3 divisões diferentes. Temos uma divisão que está mais ligada à banca de seguros, outra divisão, atenção, foi crescimento orgânico, fomos aos poucos criando esta divisão dentro da empresa. Temos outra divisão que está mais ligada à área de automotive, de carros, de ferrovias e também de sistemas médicos, e temos outra mais ligada ao espaço, aviónica, defesa, segurança, e em cada uma dessas nós chamamos de pelotões, tem um nome muito engraçado. Pelotões? Pelotões, exatamente. E dentro de cada pelotão nós temos squads, as patrulhas, de uma forma simples, que estão geralmente alocadas a um ou mais projetos. E estão a recrutar, que tipo de pessoas procuram? Nós procuramos pessoas que tenham, não necessariamente de um background de engenharia, nós precisamos de perspectivas muito diversas da empresa para trazerem uma visão diferente das coisas, para olharem para as coisas de forma crítica. Isso para nós é o mais importante. Não crítica de sistemas críticos, mas crítica de perceber como é que aquilo realmente funciona e como é que pode funcionar melhor. Portanto, nós recrutamos muito perfis de engenharia, obviamente, engenheiros de software, de testes, de validação, muita gente também de compliance, que é uma parte muito importantíssima do trabalho que nós fazemos, e nós passamos muito tempo, no que se costuma dizer na gíria de engenharia de software, no last mile. No último quilómetro, que é muito fácil de criar um protótipo, especialmente de startups, criar um protótipo, mostrar a um fundo de investimento que funciona, lindo, mas depois quando começa a escalar para várias pessoas acaba por não funcionar tão bem. No nosso caso nós passamos muito tempo nessa parte do não funciona tão bem, porque aquilo tem mesmo de funcionar. Portanto, nós temos obviamente uma equipa grande de compliance, de qualidade, de cibersegurança. Portanto, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha. Estamos também a recrutar para a nossa equipa de inteligência artificial, nós chamamos de Innovation and Knowledge, inovação e conhecimento. A inovação para nós não é negociável e tem de haver esse investimento, e nós estamos a tentar trilhar esse caminho de uma IA segura, responsável, o que eu chamo de fiável. Okay? E nós estamos abertos também, estamos a abrir as portas ao mundo para as pessoas partilharem as lições que têm nesta área e para cada um dos verticais. Mais uma vez, nós operamos em tantos verticais, não precisamos ser especialistas em tudo. Então temos a abrir as portas e receber input e a opinião de outras pessoas também. Temos agora 3 perguntas que colocamos a todos os nossos convidados. A primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos? Obviamente que eu gostava muito de ver a inteligência artificial aplicada à área da saúde. Atenção, isto não é um programa de agora. Já se falou muito sobre a aplicação de inteligência artificial em triagem e diagnóstico. Lembro-me, por exemplo, que o laureado do Prémio Nobel do ano passado, o Jeff Hinton, dizia há mais ou menos 10 anos que podíamos deixar de treinar profissionais de imagem médica, porque não era necessário, porque agora podíamos usar redes neuronais que classificavam se a pessoa tinha cancro ou não. Pronto, era irrelevante ter esses profissionais, e no entanto estamos em 2025 e continuamos a ter profissionais e cada vez mais profissionais nessa área. Diria que ainda há muito espaço de manobra. Obviamente também há muitos obstáculos. E ainda há pouco tempo vi um artigo de opinião ligado à investigação concreta que dizia mais ou menos que a inteligência artificial trabalhar em conjunto com um profissional de saúde, com um médico, tinha uma performance inferior
à performance que a inteligência artificial teria no diagnóstico. Estamos a falar de diagnóstico. E uma das razões que foi enfocada era a desconfiança do profissional de saúde em relação ao algoritmo. Portanto, o modelo, poderia dar uma previsão ou dar a sua opinião sobre o que se passava, mas o médico sentia uma desconfiança. Havia um atrito entre os dois. Portanto, é preciso mais entrosamento. Sim, entrosamento, mais confiança, mas obviamente a comunidade médica tem um papel importante a desempenhar, mas também os profissionais da área de Machine Learning têm muito a investir na transparência e na explicação que o modelo dá. E o modelo é capaz de dar essa explicação, de justificar a sua decisão. Portanto, tem de haver este encontro de partes. Não é só a comunidade médica que está atrasada, eu diria que nem é esse o caso, tem de haver este encontro entre os dois. E isso vai ser importante. Encontro entre paciente, profissional de saúde e a comunidade de inteligência artificial. Um dos receios da inteligência artificial, além das questões de regulação, naturalmente, é que roubem muitos empregos. Corremos o risco daqui a uns anos, o único tipo de profissionais que têm emprego são é o João e os seus colegas. Eu espero que não. Eu espero bem que não. Ainda há pouco tempo estava num evento onde participou o Garry Kasparov, o antigo campeão mundial de xadrez, e ele tinha lá uma frase que me ficou na cabeça, que ele dizia: nós não estamos a ser despedidos, estamos a ser promovidos. E eu concordo, mas acho que tem de ser uma coisa feita com algum critério. Não basta dizer que vamos revolucionar a forma como desenvolvemos software ou como fazemos diagnóstico de pacientes e como escalamos isto porque há falta de profissionais. Não basta isso. As coisas têm de ser bem feitas e eu acredito que há espaço para as pessoas se dedicarem àquilo que realmente interessa. Eu, por exemplo, passo imenso tempo no escritório agora, mais a nível estratégico, a enviar e-mails, a fazer apresentações, atas de reunião, que é uma coisa que eu abomino. Tudo o que é administrativo eu abomino. Mas eu gosto de usar a inteligência artificial para me ajudar a fazer sumários de reuniões, por exemplo, e eu estou lá sempre para validar se essa informação é fidedigna ou não. Nem sempre acerta, não é 100% fiável, como tudo, mas está ali para me ajudar. E ajuda-me também a dedicar a coisas que realmente me interessam. E é a mesma coisa para as outras funções. Os trabalhos mais estimulantes no início do século, dos anos 2000, são completamente diferentes dos empregos que agora são mais bem pagos. Claro. As coisas evoluem. Nós usamos a inteligência artificial para preparar esta conversa, naturalmente, e perceber melhor eu o percebi, overseas. em certos pontos eu percebi que... E que concorrente mais inveja? Eu vou dar a resposta diplomática. E eu já disse isso. Eu invejo muitas startups pelo potencial que elas têm de desenvolver rapidamente alguma coisa e testar tecnologias que são de ponta. Pronto, e nós temos neste momento uma estratégia de inteligência artificial da empresa onde nós chamamos a Generative AI, IA generativa, que é o que está nas bocas do mundo, é o que toda a gente vê e que aparece nos jornais todos os dias, aplicada mais a projetos internos. E a ideia é também servirmos como um bocadinho de fazer experiências para perceber que impacto é que aquilo pode ter, como é que podemos utilizar, como é que podemos aumentar a transparência e de que modo é que aquilo vai ter impacto na produtividade. Uma das coisas, por exemplo, que nós estamos a analisar, um artigo que saiu da Microsoft que dizia que usar a inteligência artificial para assistir no código, na criação de código, levava a uma redução dos critical thinking skills, portanto, o pensamento crítico. E é uma das coisas que nós queremos saber se é realmente verdade ou não, de que modo é que isso vai afetar. Portanto, nós estamos a usar muito a inteligência artificial generativa para o interior, mas para o exterior temos de usar a inteligência artificial que tenha mais tradição, que dê mais garantias. Já agora, porquê é que se chama generativa? O que é que quer dizer? Boa pergunta. A generativa é para contrapor à IA discriminativa. A generativa pega em dados, num conjunto grande de dados, e gera dados novos. A discriminativa pega no que existe e classifica-os, agrupa-os, faz uma série de coisas. Mas a diferença é que gera coisas, enquanto a outra vai olhar para padrões ou para pequenas nuances dos dados. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Gestor, eu vou ser honesto, eu já tive alguma admiração por alguns gestores que se revelaram ser crápulas. Estamos a imaginar quem pode estar a falar. Sim, se calhar consigo Começa imaginar. por aí. Exatamente. O Elon Musk, durante muito tempo, eu invejava o Elon Musk pelo trabalho até que ele fez na SpaceX, estava muito envolvido nas atividades de engenharia. Infelizmente, não gosto muito desta versão 2.0 do Elon Musk e a ligação que ele tem à política. Infelizmente, peço desculpa, Elon, se estiveres a ouvir este podcast. Mas não sou um grande admirador dos gestores de topo como referências. Há alguns que me deixam entusiasmado pela forma como agiram em certas alturas da sua vida. Por exemplo, eu lembro-me do António Horta Osório, quando foi falar da questão da saúde mental. Estamos a falar de uma pessoa num cargo de topo que deu o exemplo.
e depois foi Teve essa coragem. Sim, teve essa coragem, chegou-se à frente, e isso para mim isso é um exemplo de liderança. Eu costumava brincar com um antigo manager, que é a diferença entre chefe e líder. Não é? Acho que demonstrou capacidades de liderança. É mostrar força quando é preciso força, mostrar também algumas vulnerabilidade quando é necessário. Portanto, estes dois para mim seriam os exemplos. Muito bem. João, ficamos por aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso cantinho, ao nosso novo podcast. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos também o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. São os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.